Nossas mãos hoje, dividido em capítulos e versículos, não era assim no começo. No começo era uma carta inteira escrita, você não tinha essas divisões. Essas divisões de capítulos e versículos, elas vieram, não digo que é muito recente, mas é coisa, não é do tempo em que a Bíblia foi escrita. É lógico que a divisão em capítulos e versículos facilita demais a gente memorizar partes da Bíblia, lembrar de alguns textos, onde está, isso nos ajuda muito. E foi pensando nisso que a Bíblia foi dividida em capítulos e em versículos. Mas o leitor da Bíblia, se você não tomar cuidado, quando você estiver lendo a Bíblia e não tiver o entendimento de que muitas vezes no texto ele passa para o capítulo 2, por exemplo, né, um tema começa a ser desenvolvido e ele não termina apenas naquele capítulo. Muitas vezes ele continua no capítulo seguinte, ou nos versículos de capítulo seguinte. Então é muito importante, quando você estiver lendo a Bíblia, saber disso. Você vai começar a ler de um assunto, e você tem que ver onde esse assunto termina. E nessa noite, isso aqui é o caso. Não dá apenas para você fazer uma interpretação do capítulo 1, aqui de Hebreus, se você não continuar lendo o capítulo 2, para que você possa ter um panorama geral do que está acontecendo ali naquele momento. Então, convido você a acompanhar a leitura de Hebreus, o capítulo 1 e parte do capítulo 2, que está escrito assim, a palavra de Deus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus uma vez disse: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. E outra vez, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz aos seus anjos ventos, e os seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. E por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Verso 10, e também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimenta. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles terão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos alguma vez Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés? Verso 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Por isso, é preciso prestarmos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e a toda a congregação e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. E Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que ele te importes, e o filho do homem para que ele te
preocupes. Tu o fizeste um pouco menor, e do que os anjos, o coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitastes debaixo dos teus pés. Ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, mas vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Até aqui. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e ela é tão preciosa para a nossa vida, ela nos dá vida, ela nos conduz para perto do Senhor, e é por isso que hoje pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, porque o nosso coração já está aberto para receber a Tua palavra, e o Senhor nos conscientize, Deus, do ministério dos anjos, estes seres ministradores que o Senhor separou, preparou para servir aos Teus filhos e filhas, aqueles que haveriam de ser salvos. Portanto, Pai, abençoa cada coração que está aqui nessa noite, abençoe este coração aqui, Senhor, para que a Tua palavra seja liberada de maneira sobrenatural e nada, Senhor, absolutamente nada, possa impedir que o nosso entendimento hoje esteja voltado totalmente para o que o Senhor quer nos instruir. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O ministério dos anjos em sua vida. Há um vasto material bíblico falando sobre anjos. Ele fala sobre os anjos maus, sobre os anjos bons. A Bíblia também fala para a gente não provocar os anjos. A Bíblia nos ensina como é a atividade dos anjos na terra. A Bíblia nos ensina as categorias ou as divisões que existem desses seres ministradores que Deus colocou a serviço dos seus filhos e das suas filhas. Então a Bíblia há muito nos fala sobre os anjos. Pra você ter uma ideia, a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento, composto por 37 livros, 39 livros, e dos 39 livros, 17 livros fazem referência a ações de anjos, a atividade angelical, a interferência na vida de pessoas e de circunstâncias promovida por anjos. O Novo Testamento, que é composto por 27 livros, 16 deles fazem menção de anjos. Aliás, você inicia o Novo Testamento, você abre o Novo Testamento com os Evangelhos, e a primeira coisa que nos é mostrado é o anúncio feito por Deus através de um anjo a Maria, de que um Salvador seria enviado para a humanidade. Você junta todas as referências acerca de anjos na Bíblia, você tem metade da Bíblia falando sobre a atuação dos anjos, revelando, mostrando, trazendo referências sobre a atividade angelical. Nós lemos sobre ele no Antigo Testamento, nós lemos sobre eles no Novo Testamento, mas às vezes a gente acha que tudo isso passou, que toda essa atuação angelical já não existe mais. Isso foi coisa do Antigo Testamento, ou foi coisa importante no início da igreja, ali junto com os discípulos e tudo mais. O fato é que os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tiveram experiência com anjo. Os profetas Elias, Eliseu, Isaías tiveram experiência com anjos. Reis de Israel tiveram experiência com anjo, é o caso de Ezequias, o próprio Davi. Pessoas comuns como Agar, Gideão, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, essas pessoas tiveram experiências com anjos. Alguns reis fora do ambiente de Israel tiveram experiência com anjos, como foi o caso de Nabucodonosor, o caso de Aimeleque. Pessoas comuns do povo, como os anjos que foram visitar ali Sodoma e Gomorra, trazer um anúncio de que aquelas cidades seriam destruídas pelo Senhor. No Novo Testamento, então, nem se diga, muito de atividade angelical existe no Novo Testamento. Como eu disse ainda há pouco, a gente tem um anúncio do nascimento de Jesus feito por anjos. Nós temos o início da igreja com atividade angelical muito intensa. As cartas de Paulo
narram essas coisas. O livro de Apocalipse, por exemplo, existe uma vasta aparição de anjos. Só para lembrar você, no Novo Testamento, por exemplo, Pedro estava preso, você deve se lembrar, provavelmente Pedro seria decapitado no outro dia, mas a Bíblia diz que a igreja estava orando e, miraculosamente, Deus enviou um anjo na prisão onde Pedro estava, os alicerces ali foram abalados, a Bíblia fala que o anjo precisou que acordar Pedro. Você imagina, a tal confiança que Pedro tinha em Deus, porque Pedro provavelmente sabia que ele ia ser decapitado no outro dia. Quem vai sofrer uma pena de morte no outro dia consegue dormir no dia anterior. Mas Pedro, a Bíblia diz que ele estava num sono profundo, o anjo inclusive teve que cutucar ele, levantar ele. E ele, diz o texto bíblico, que ele não sabe direito se ele estava acordado, se ele estava em transe. O fato é que o anjo pegou na mão de Pedro e conduziu ele para o meio da rua. Daqui a pouco Pedro está batendo na casa daqueles que estavam orando por ele. Uma menina vai lá na porta, ouve a voz de Pedro, vai falar para os adultos que estavam ali orando por Pedro, e os adultos dizem, e a gente não presta atenção nisso às vezes, né? Os adultos disseram, a menina ouviu a voz do anjo de Pedro. Será que o anjo nosso anjo da guarda, e eu não tenho tempo para explicar com vocês esse negócio de anjo da guarda, porque mas a Bíblia fala sobre o anjo da guarda, será que o nosso anjo da guarda tem o mesmo som da nossa voz? Porque foi essa declaração, e está na Bíblia, né? Ouviram a voz, foi assim, é a voz do anjo de Pedro que a menina ouviu. Bem, a gente vê que, ao longo dos anos, a atividade angelical, ou o ensino da atividade angelical, ela foi suprimida no meio do povo de Deus. Não sei se porque nós ficamos com medo. Existe essa essa orientação bíblica, que você não deve orar ao anjo, de que você não deve adorar ao anjo. Também existem outras religiões que são adeptas a uma reverência ao anjo. Talvez seja por isso que o meio evangélico, ou a gente não fala tanto das atividades angelicais. A gente não olha para esse ambiente que Deus preparou para que nós pudéssemos ser servidos. Aqui, João, por exemplo, quando está tendo aquelas visões ali em Apocalipse, ele diz assim, eu, João, Apocalipse 22, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando eu as vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso, eu sou o seu conservo. Tipo assim, eu estou aqui para servir você, eu sou igual a você. Você serve a Deus e eu estou aqui também servindo a Deus. Essa foi a resposta que o anjo deu para João, porque ele estava tendo uma visão, assim, inimaginável. E ele então vai ali tentar se ajoelhar para poder adorar o anjo, e o anjo diz assim, não faça isso. Ele diz, os teus irmãos, os profetas, e os que guardavam as palavras deste livro da lei, tiveram também essa experiência. Então, somos aqui servos, apenas servos. A Bíblia, então, vai classificar os anjos, tem várias formas, os querubins, que tem, assim, uma forma muito... Nunca vi um querubim, mas não é do jeito que se pinta hoje um anjo. Se pinta um homem, e geralmente todas as referências da Bíblia, todas as referências bíblicas sobre anjo, está falando do sexo masculino, não existe anja. Os anjos são assexuados, vamos dizer assim, não tem sexo, mas todas as referências bíblicas falam de anjo, não, no sexo masculino, não fala de anja. Provavelmente não deve existir. Mas a maneira como se pinta um anjo hoje é alguém muito balhado, com aquelas plumas bonitas, né? Aquele cabelo comprido, todo assim, né? Mas provavelmente não é esse o anjo. Anjo, todas as pessoas que tiveram encontro com anjos, elas caíram ali, atordoadas, assustadas com o que viram. Eu vi esses dias, já vinha pesquisando sobre esse tema há algum tempo, e vi esses dias nas redes sociais que parece que, se eu não me engano, a NASA, não sei se isso é verdade, por favor, não acredite nisso, porque eu vi na internet, né, de que a NASA estava fazendo lá umas fotografias e encontraram um ser parecido com um anjo. Eles estão identificando como um anjo, com vários
olhos nas asas, assim, um negócio assustador. Se tiver um encontro com aquilo, a gente não diz que é um anjo vindo da parte de Deus, porque a gente criou essa mentalidade que o anjo é esse tipo de pessoa, né? Musculoso, assim, muito bonito, cheio de formosura e tudo mais. A Bíblia vai classificando os anjos como querubins, serafins, arcanjos, anjos angelicais, como os 4 seres viventes ali do Apocalipse, que têm vários rostos, várias asas, tem pé de animais, aparência de animais, aparecem como relâmpagos, uma luz muito clara, enfim. Precisamos voltar para o texto que nós acabamos de ler, porque Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, é todo sobre o ministério dos anjos. Aqui, na verdade, ele começa falando sobre a diferença que existe entre o ministério de Jesus e o ministério dos anjos. E ele é categórico, esse texto é categórico em afirmar que o ministério de Jesus suplanta o ministério dos anjos. Só que quando a gente lê isso, a gente tira a atenção da atividade angelical e a gente coloca a nossa atenção nessa palavra que diz que Jesus é maior que os anjos. E essa é uma expressão bíblica, ela é verdadeira, e é assim que a atividade angelical ela precisa ser considerada. No entanto, nós não podemos deixar de lado a atividade angelical. Sim, o texto está dizendo que a atividade ministerial de Jesus ela é superior aos anjos, apenas por uma questão de hierarquia para que a gente possa entender, mas em nenhum momento o fato de o ministério de Jesus ser maior do que o ministério dos anjos invalida o ministério dos anjos. A atividade angelical, ela continua acontecendo. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Quem herdou a salvação? Eu e você. Portanto, o trabalho dos anjos, o serviço dos anjos, o ministério dos anjos, é servir aqueles que hão de ser salvos. É servir aqueles que estão salvos. Portanto, o trabalho dos anjos é servir a mim e servir a você, conforme o desígnio de Deus. Mas, de alguma maneira, a gente acabou tirando o ensino da atividade dos anjos no meio da igreja. Eu não sei quando foi que aconteceu isso, por que aconteceu isso, mas é fato que o ministério dos anjos é muito negligenciado em nossos dias, e sobretudo na nossa vida como aqueles que hão de ser salvos. Somos nós fomos salvos por Jesus, e os anjos eles estão à nossa disposição, a serviço de Deus por mim e por você. Mas por que deixamos de falar sobre isso? Veja, todas as vezes que Jesus interagiu ali nos evangelhos com alguém, ele diz assim: que seja conforme a sua fé. Que seja conforme a sua fé. Em outras palavras, se você acreditar na assistência ministerial dos anjos, você terá eles do seu lado te servindo. Se você não acreditar, você não terá atividade angelical na sua vida. Por quê? Porque os anjos obedecem à voz de Deus. Se você não acreditar na atividade do ministério angelical, você jamais será servido ou atendido por um anjo. Porque os anjos, eles são instrumentos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Salmo 91, verso 11 e 12, porque aos seus anjos, isto é, a seus anjos, ele dará ordem a quê? A seu respeito. Quem está falando? A mim e a você. Para que o proteja em todos os seus caminhos, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deus dando ordem aos anjos para que eles possam vir nos guardar. A oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso, inclusive diz: livrai-nos do mal. Aqui dentro cabe a gente orar por proteção, cabe a gente orar: Deus, envia os teus anjos para que Ele me guarde, para que Ele me proteja. Então, o que devemos saber sobre o ministério dos anjos? Primeiro, que os anjos são espíritos ministradores à humanidade. Eu tinha colocado aqui aos homens, mas alguém ainda pode achar que é só para o sexo masculino, não é para o sexo feminino. Então, eu coloquei aqui humanidade. Mas o fato é que os anjos, eles são espíritos ministradores a todos nós. Ministrar significa servir ou atender. É o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 14.
São seres que Deus criou para servir aos homens. São espíritos ministradores que Deus envia para me ajudar e para te ajudar. Então a gente lê a primeira parte ali, falando que o ministério de Jesus é superior ao dos anjos, e a gente esquece de entrar para o capítulo 2, quando diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quais são as verdades ouvidas que o texto está dizendo? Que existe o ministério de Jesus, que o ministério de Jesus é superior ao ministério dos homens, e que os anjos são ministradores de Deus enviado aos homens. E olha o que o versículo diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós não podemos nos desviar do fato de que o ministério de Jesus é superior ao ministério dos anjos, e nós não podemos nos desviar do fato de que os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos abençoar. Mais ou menos assim, quando você entra num restaurante, o homem lá, o garçom, a garçonete, vai pegar o menu, o cardápio, vai trazer para você e vai dizer: o que você escolhe para essa noite? Aí você vai dizer: eu quero uma porção de batata fritas, eu quero isso, eu quero aquilo. Então o garçom, ele vai pegar o seu pedido e vai levar até a cozinha. O garçom não vai sair da sua presença e vai lá fazer a sua batata frita. O garçom, ele vai pegar o seu pedido e vai levar para a cozinha. Quando a cozinha termina de preparar o seu alimento, quem é que traz o alimento para você? É aquela pessoa que preparou o alimento? Não. É o garçom. Os anjos funcionam, só para a gente ter uma ideia mais ou menos, né? Os anjos funcionam dessa forma. Eles são enviados por Deus para servir a você. O que ele vai servir? Aí depende do que você vai pedir para Deus. Depende de como vão ser as suas palavras. Dependendo, se você tiver alguma palavra, se você tiver alguma oração diante de Deus, se você tiver algum pedido diante de Deus, e você acreditar no ministério dos anjos, os anjos vão te servir. Se você não tem nenhuma oração, se você não tem nenhum pedido, se você não acredita no ministério dos anjos, o anjo não vai vir te servir. Quando nós lemos Daniel estava lendo a palavra de Deus, Daniel capítulo 10, versículo 12 a 14 diz assim, é um anjo falando com Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel havia acabado de falar com Deus. Deus falou: eu vou atender a sua oração, Daniel, eu vou te dar entendimento, para você entender essa parte da palavra que você está buscando. O anjo vai entregar para você essa revelação. Mas a Bíblia diz que o anjo que Deus enviou foi resistido por outra potestade. Aqui está dizendo príncipe da Pérsia. A Bíblia diz então Miguel, um dos príncipes supremos, graças a Deus, tem alguma coisa celestial. Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Está vendo? É tipo o garçom, vem entregar, veio trazer a resposta de Deus. O ministério de Jesus é superior ao ministério dos anjos, mas existe um ministério angelical, seres celestiais que Deus preparou para servir a você no reino de Deus. Se você crê no que a palavra diz, Deus vai colocar anjos para acompanhar a sua vida. Se você crê no ministério dos anjos, anjos também irão servir a você. Você pode não ver, você pode não sentir, mas eles estão em uma atividade. Talvez, irmãos, na história da humanidade, nunca houve uma atividade angelical tão intensa quanto nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Sim, nós estamos vivendo os últimos dias, a volta de Jesus. Não sei se seremos nós que veremos isso, mas nós fazemos parte daquela porção do tempo de Deus, da volta de Jesus. E é nesse tempo
que os anjos do Senhor estão em maior atividade. Assim, entenda isso. Os anjos são seres ministradores da parte de Deus a seu serviço. Segunda coisa, os anjos, eles executam a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 2 a 4. Pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda a congregação, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmado pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições de dons, segundo a sua vontade. Como nós escaparemos? Como você será capaz de dizer, Deus nunca me ajudou? Deus nunca interveio na minha circunstância? Se você sabendo que existe um ministro, Deus separou ministros angelicais para servir a você, mas você negligencia isso, como você pode reclamar de Deus? Porque é mais ou menos assim, a gente lê essa passagem e diz assim, não, eu entendi, o ministério de Jesus é superior, tudo bem, está tudo certo, eu entendi. Você precisa acreditar nisso, é verdade, acredite nisso. Mas também acredite que se você negligenciar a atividade angelical, você não tem como dar desculpa de que você não foi alcançado e que a bondade de Deus não te alcançou. É verdade, nós não podemos negligenciar o novo nascimento, o aceitar a Jesus, a salvação que vem de Jesus, mas esse texto também está falando que nós não devemos negligenciar o ministério dos anjos. A palavra diz aqui, se negligenciarmos grande salvação. O que significa salvação? Salvação significa preservação, libertação, cura, perfeição, prosperidade. É todas essas coisas que os anjos ministradores de Deus estão dispostos a fazer na sua vida, uma vez que você tenha a palavra diante do Senhor. Quando você vê aquela experiência que Natanael teve com Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? E então, Jesus diz para Natanael, pois maiores coisas do que essas você verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, se você está assustado com as coisas que eu estou te revelando, você vai ver nesses dias os anjos me servindo. Foi o que Jesus disse para Natanael. Os anjos estão designados para nós, porque nós somos herdeiros da salvação. Você precisa ativar o ministério dos anjos na sua vida. Primeiro, por crer que existe anjos ministradores da parte de Deus para servir você. Segundo, pelas palavras que saem da sua boca. O judeu, ele acredita que toda palavra forma um anjo. E ele diz assim, existem palavras que estão formando anjos defeituosos. O que é um anjo defeituoso? É quando você diz assim, eu estou perdido, não tenho saída. Esse é um anjo defeituoso. O que você está dizendo para o céu? Falou, Deus, acabou para mim. Mas se você diz, o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que pegue na minha mão, mesmo nessa circunstância difícil, e eu não tropece numa pedra sequer, imediatamente Deus vai liberar anjos do céu para guardar a sua vida. Então, vai ser conforme você está dizendo. Você precisa pronunciar, sobretudo, as palavras de Deus. Olha só. Aqui, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar com você hoje. Eu vou pegar a palavra de Deus aqui, eu vou encostar no microfone e quero ver se você ouve alguma palavra de Deus aqui. Olha. Essa aqui é a palavra de Deus, gente? Por que você não está ouvindo? Porque a palavra de Deus precisa de uma voz. A palavra de Deus, ela precisa ser de uma voz. Você tem que colocar essa palavra aqui na sua voz.
Se você declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, Deus vai dar ordem aos anjos para poder servir você conforme a palavra que você acreditou e você declarou. Parece um negócio tão simples, né? Mas a gente não... A gente diz, não é Pedro que está na porta, não, é o anjo que está batendo, é o anjo de Pedro que está batendo na porta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você precisa declarar a palavra de Deus. Você precisa declarar, no meu caminho, a vida, não a morte. Você precisa declarar, eu pratico a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que são praticantes da palavra de Deus são abençoados por Deus. Você precisa declarar isso. Você precisa declarar, Deus é bendito em todos os seus atos na minha vida. Quer dizer que você sempre vai bendizer o nome de Deus por toda a bondade que Deus fizer na sua vida. Você vai declarar isso com a sua boca. Você vai dizer assim, eu empunho o escudo da fé que eu tenho em Deus, que eu tenho em Jesus. Eu empunho o escudo da fé que diz que Deus tem anjos ministradores para trazer a resposta da minha oração. Se essas palavras saírem da sua boca, você vai estar ativando o ministério dos anjos na sua vida. Está quase. Eu prometo para você. Lucas 12, versos 6 a 9. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos... Como a gente nunca parou para prestar atenção nisso? Se você confessar a palavra de Deus diante dos homens, Deus vai confessar a palavra diante dos anjos. Você sabe o que isso quer dizer? Se você disser assim, eu confio que Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai dizer para os anjos, corre lá, acode aquela mulher, aquele homem, porque ele está dizendo pela boca dele que ele está confiando em mim, que ela está dependendo de mim. Gente. E nesse contexto, Deus está falando sobre proteção, Deus está falando sobre quem tem mais valor, está falando do valor que nós temos. Quem confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante dos anjos. Terceiro lugar, estou no terceiro? Deixa eu ver aqui. Isso. Os anjos, eles podem mudar, te ajudar em qualquer área da sua vida. Salmo 35, versículo 27 e 28, cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Esse texto aqui está dizendo que, inclusive, Deus tem um prazer muito grande, uma alegria muito grande de abençoar sua prosperidade. Se você acreditar, você vai receber o auxílio dos anjos. Se você não acreditar, os anjos podem sim se envolver na sua prosperidade. Se você declarar. Mas se você ficar quieto, se você falar assim, tudo que eu fizer eu prosperarei porque Deus está presente na minha vida, os anjos vão te abençoar. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, Deus vai te abençoar. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros d'águas que dá o fruto na estação certa. O fruto virá na estação certa. Eu sou livre dos males deste mundo, porque Deus é o meu protetor. Deus vai enviar anjos para te guardar. Irmãos, a gente tem vários tempos na nossa vida. E um dos tempos que eu vivo, eu já, sim, era uma pessoa que estava sempre orando na hora de almoçar, na hora de jantar, qualquer refeição que ia fazer, eu orava. Mas chegou uma época da minha vida que eu parei de orar no horário das refeições.
Eu também tinha o hábito de orar quando ia viajar. E chegou um tempo também que eu, não sei se é extrema confiança, eu simplesmente montava no carro e fazia uma viagem de 700 quilômetros. Ano passado nós fomos fazer uma viagem para Brasília. E estava com um peso no coração. Poucas vezes eu viajo preocupado com o trânsito, se vai me acontecer alguma coisa no caminho, poucas vezes viajo assim. Mas esse dia me deu um peso muito grande no coração. E nós vamos para Brasília, saindo aqui por Cruz das Posses, pegando ali a Anhanguera e indo embora. Encostei o carro, falei, Neise, logo depois que passou da usina ali, falei, Neise, vamos orar. Deus abençoa a nossa saída, nos protege, nos guarda, abençoa o nosso retorno, nos protege, nos guarda. Tenho muito medo de sofrer, meu carro ser batido, me envolver com acidente, essas coisas todas. Nós estávamos chegando em Brasília, final do dia, início da noite, ali tem um acesso a Brasília, é uma pista simples, você tem, até chegar a Brasília, tem alguns bolsões ali que não é, tem uma terceira via, mas a grande maioria é uma pista simples. Eu e Inês, nós tínhamos acabado de participar de uma entrevista com um grupo estrangeiro, e nós estávamos muito, muito felizes, muito contentes, a gente estava celebrando, conversando sobre aquela audiência que nós tivemos ali. E conversando, prestando atenção na pista, mas conversando, daqui a pouco eu estou numa descida e tem um outro caminhão vindo numa outra descida. E a gente estava conversando e daqui a pouco percebi que o caminhão estava na mesma pista que eu. Nós estávamos indo para colidir. E quando estava chegando perto, porque não sei aqui se tem caminhoneiro aqui, mas parece que aquele dia o caminhoneiro fechou o olho e falou assim, eu vou passar por cima de tudo que tiver na minha frente. E era eu que estava na frente dele, éramos nós. E o caminhão descendo numa descidona com tudo, e a gente na frente, meu Deus, o que eu faço? Do lado não tinha acostamento. Se você já transitou por aquele lugar lá, você sabe, são poucos lugares que tem acostamento ali. E quando tem, logo depois tem uma ribanceira muito grande. E foi um negócio assim, uma decisão que teve que tomar muito rápida, de apenas desviar o nosso carro do caminhão e já voltar para a pista, porque do outro lado tinha um ribanceiro muito grande. E quando desviamos, o caminhão passou e a gente conseguiu, todo mundo ali com o coração a mil, a gente começou a falar, nossa, ainda bem que a gente está com um carro que suporta esse tipo de coisa. A Neise falou assim, não, mas você também foi muito esperto na hora, né? Graças a Deus eu me vi esperto nesse momento. Você conseguiu pensar rápido e sair, mas depois caiu a ficha. Não fomos nós, não. Isso aqui foi uma intervenção de Deus na nossa vida. Não é o carro, não é o motorista, é uma intervenção de Deus na nossa vida. Eu acredito que eu tenho anjos batedores. Bom, 2 vão na frente e 2 vão atrás. Eu tenho o pé pesado, já fiz muito isso. É lógico que eu estou ficando um pouco mais maduro agora, não estou fazendo tanto, mas eu tenho muitos anjos bons designado ao meu cuidado. Irmãos, ative o ministério dos anjos na sua vida. Há muito para Deus fazer na sua vida. De repente você está em um lugar cheio de aflição, assim, sendo consumido, como foi o caso de Elias. Elias passou por aquele tormento muito grande, Jezabel procurando ele para matar. Ele para ali, quer morrer, ele pede a morte. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá. E o anjo deu para ele comida. Aquela comida que o anjo deu foi capaz de ele caminhar 40 dias e 40 noites sem comer nada. A Bíblia fala que depois que Jesus saiu ali do deserto, seus 40 dias de jejum e oração, os anjos o serviram. Tem o caso daquela mulher que deixou o filho para morrer, esqueci o nome dela agora, Agar. Deixou o filho para morrer, o anjo viu e foi lá, em resposta a Deus, atender a necessidade daquela mulher. De repente você está num momento assim, de tanta aflição. Tudo que você precisa é pedir, Deus, que os teus anjos ministradores venham sobre minha vida nesse momento. Hoje de manhã, logo depois do culto aqui, a gente estava conversando com uma pessoa que é membro da nossa igreja. Eu falei, pastor, eu já fui alguém que sempre pedia para Deus intervir nas minhas batalhas com os seus anjos, mas não sei por que isso ficou parado na minha vida. Essa semana eu passei por uma grande tribulação, dizia ela, e eu orei, pedindo para que Deus enviasse os seus anjos na minha batalha.
E pastor, foi como se tirasse com a mão, assim, ó. Sabe? Talvez a gente precise pedir para Deus enviar os seus anjos nas nossas batalhas. Porque teve um rei que fez isso. E Deus disse para ele, essa batalha não é de vocês, ela é minha. E ali teve uma manifestação angelical que destruiu todo o exército inimigo. Ative o ministério dos anjos na sua vida. Entenda que o ministério de Jesus é superior ao dos anjos, mas existe uma atividade angelical que Deus tem designado para a sua vida. Por favor, fique em pé, eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos. Deus. Obrigado, Deus, por sua palavra. Que o teu Santo Espírito, através de sua palavra, seja capaz de quebrar toda incredulidade nessa noite, toda resistência. Eu oro assim como Eliseu orou, que o servo dele, Geazi, pudesse ver as miríades de anjos que estavam ali para protegê-los. Hoje eu oro para que os olhos desses teus filhos, esses que foram salvos, que eles veem a atividade angelical na vida deles. Nós não estamos adorando anjos, Senhor, o Senhor sabe. Nossa oração não é a anjos, nossa oração é aquele que é superior ao ministério dos anjos. Mas nós não ignoramos que aos seus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito. E por isso nós seremos bem-sucedidos. Senhor, dê ordem aos seus anjos em relação a essa igreja, Pai. Sejamos guardados, sejamos protegidos, sejamos vitoriosos. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado sempre, 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 sempre. Que nunca falte a Tua palavra, Deus, sendo explanada, explicada ao coração dos Seus filhos. Pai, eu oro para que os anjos do Senhor venham ministrar agora na vida desses Teus filhos e filhas, conforme a necessidade e o crer deles, ó Pai. Que nessa semana eles tenham experiências com os anjos. Que essa noite, Deus, eles tenham experiências angelicais. O Senhor visitou muitos dos Teus filhos no passado com anjos. Que o Senhor visite os Teus filhos e filhas hoje com os Teus anjos, anunciando suas boas notícias, anunciando a vitória, o poder que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele ser encontrado no seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor, lá do seu trono, dê ordem aos seus anjos a teu respeito. E que você seja guardado, protegido. Que você seja próspero. Que você seja abençoado. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.